Há momentos em que nos sentimos esmagados pelo peso da vida. E muitas vezes, esse peso se chama dinheiro. Quantas noites você já perdeu pensando em contas, em dívidas, em como vai sustentar a sua casa? Quantas vezes olhou para alguém aparentemente próspero e se perguntou: por que eu não consigo alcançar essa paz financeira? Mas hoje eu quero revelar a você uma verdade espiritual que poucos entendem. O dinheiro não é o vilão. O problema é quem está no trono do seu coração. Se o dinheiro ocupa esse lugar, ele se torna um tirano que te domina. Mas se Deus ocupa esse lugar, o dinheiro se transforma em servo, instrumento e bênção. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja, Jesus não disse que o dinheiro em si era mau, mas que ele não poderia ser adorado, não poderia governar nossa vida. E, no entanto, quantos vivem exatamente assim, como escravos do dinheiro? Correm, lutam, se desgastam, sacrificam família, sacrificam saúde, sacrificam paz de espírito, porque acreditam que só serão felizes quando tiverem mais. E quanto mais correm atrás, mais sentem um vazio que nunca é preenchido. Você já percebeu como o dinheiro, quando buscado sem Deus, nunca é suficiente? É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. Pessoas alcançam grandes fortunas, mas dormem em camas de ouro com o coração vazio, com a alma inquieta, porque o dinheiro sem Deus não traz descanso, só gera mais fome de poder e mais medo de perder o que conquistaram. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta prender tantos corações com a ilusão da riqueza terrena. Ele promete liberdade, mas entrega escravidão. Ele promete segurança, mas entrega ansiedade. Mas há um mistério que os escolhidos de Deus começam a compreender. Quando Deus está no centro, o dinheiro perde o poder de te escravizar. Ele passa a ser apenas um recurso, uma ferramenta, um instrumento de serviço e de provisão. E você entende que a sua vida não está sustentada pelo saldo da conta, mas pela mão invisível do Criador. É por isso que Davi dizia no Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." Ele não disse que nunca teria dificuldades, mas que nunca lhe faltaria o essencial, porque sabia que a fonte não era o dinheiro, mas o próprio Deus. Talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração apertado, porque está enfrentando dívidas, portas fechadas, humilhações financeiras. Talvez esteja cansado de lutar e de sentir que o dinheiro manda em você, que sua vida gira em torno da falta dele. Eu quero que você entenda, isso não é o fim. Isso é parte de um processo. Muitas vezes Deus permite que cheguemos ao limite para nos mostrar que sem Ele não há sustento verdadeiro. Ele nos quebra para reconstruir. Ele nos permite sentir o deserto para aprendermos que o maná não vem do esforço humano, mas da graça divina. Pense em quantas vezes Deus sustentou o seu povo em situações impossíveis. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto sem plantar e sem colher, e todos os dias havia pão que caía do céu. O maná era o lembrete diário de que a fonte era o céu, e não a terra. Esse mesmo Deus continua sustentando hoje aqueles que confiam nele. Se você está cercado por necessidades, saiba, o milagre não vem da sua conta bancária, vem da mão que multiplica. E é isso que o mundo não entende. Quando você entrega a Deus o lugar de prioridade, o dinheiro deixa de ser o senhor da sua vida e passa a ser apenas um servo. Ele vem de forma saudável. Ele vem sem destruir sua paz. Ele vem sem roubar sua essência, porque vem como consequência e não como propósito. A palavra nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Todas essas coisas incluem aquilo que você precisa para viver com dignidade, para cuidar da sua casa, para ter provisão diária. Mas perceba a ordem: primeiro o reino, depois o restante. Deus nunca prometeu que você teria uma vida sem trabalho, sem esforço, mas Ele prometeu que nunca deixaria faltar o pão,
e que quando você coloca o reino em primeiro lugar, até o dinheiro se alinha. A diferença é que quando o dinheiro chega sem Deus, ele chega pesado, cheio de ansiedade. Quando ele chega com Deus, ele vem leve, vem como resposta de oração, vem como parte de um processo de honra. Talvez hoje você sinta que está preso nessa escravidão invisível, onde cada decisão gira em torno do dinheiro. Mas ouça, você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser filho. E filho não vive mendigando na mesa dos homens. Filho tem direito à mesa do pai. O dinheiro não deve ser o senhor que te governa, mas o servo que te ajuda a cumprir o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. E agora eu quero te fazer um convite. Se essa palavra já começou a tocar o seu coração, se você sente que essa mensagem é para você, eu peço que você curta esse vídeo e deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe. Compartilhe também o que você sente em seu coração, porque muitas vezes a sua experiência pode ser resposta para outra vida. Se existe algo que mais aprisiona o coração humano, é a ideia de que sem dinheiro não há vida. Quantos dizem, se eu tivesse dinheiro tudo seria diferente? Essa frase parece inocente, mas guarda uma armadilha espiritual perigosa, porque coloca o dinheiro no lugar de Deus. É como se disséssemos, o que eu preciso não é do Criador, é da criatura. E quando essa mentalidade se instala, a ansiedade toma conta. Mas Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 26, disse: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Perceba, ele não disse que as aves ficavam paradas esperando. Elas voam, buscam, se movem, mas quem provê o sustento é o Pai. A diferença é que a ave confia, enquanto nós desconfiamos. Nós acumulamos, nós tememos, nós nos desgastamos, tentando garantir o amanhã quando Deus nos chama a descansar no hoje. Essa é a grande libertação, entender que o dinheiro não compra segurança verdadeira. A única segurança está em estar nas mãos daquele que governa o universo. E aqui está uma chave espiritual. Quando o dinheiro governa, você nunca tem paz, mesmo que tenha muito. Mas quando Deus governa, até o pouco se torna suficiente, porque o pouco com Deus é sempre mais do que o muito sem Ele. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual era o segredo dele? Tudo posso naquele que me fortalece. Não era o dinheiro que o sustentava, era a presença. Muitos acreditam que riqueza é apenas ter contas cheias, carros de luxo, casas grandes. Mas a verdadeira riqueza é ter um coração em paz, é dormir sem medo, é viver sem estar aprisionado a dívidas emocionais e espirituais. Quantos homens e mulheres, mesmo com tudo que o dinheiro compra, não conseguem comprar 1 minuto de descanso? Não conseguem comprar uma família unida, não conseguem comprar fidelidade, não conseguem comprar amor verdadeiro. Porque essas coisas não estão no mercado humano, elas vêm apenas da fonte divina. Deus não se opõe a que você prospere financeiramente. Pelo contrário, Ele se alegra em ver seus filhos caminhando em honra e dignidade. O problema está em quando a prosperidade se transforma em ídolo, em quando o coração ama mais a bênção do que o abençoador. E talvez esse seja o motivo de tantos processos difíceis que você enfrenta. Deus precisa quebrar essa dependência invisível do dinheiro para te ensinar a depender dele. É como se ele dissesse, eu vou permitir que tudo falhe, para que você descubra que só eu sou suficiente. Pense em Jó. Ele tinha tudo, riqueza, família, honra. Em um só dia, perdeu tudo. Mas o que sustentou Jó não foram seus bens, foi a sua fé. Ele declarou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E no fim, Deus o restituiu em dobro, porque Jó aprendeu que sua vida não estava sustentada pelo que possuía, mas pelo Deus a quem pertencia. Agora,
Eu quero que você reflita. Quantas vezes você já chorou porque achou que tudo estava perdido, porque a conta não fechava, porque as portas estavam trancadas? Quantas vezes se sentiu derrotado por não ter recursos? Mas o fato de você ainda estar de pé, de ainda estar ouvindo essa mensagem, já é prova de que Deus não te deixou faltar o essencial. Você pode não ter tido tudo o que queria, mas teve o suficiente para sobreviver até aqui. E se você chegou até aqui, é porque Deus ainda tem um propósito em sua vida. O dinheiro não pode ser o centro. Se for o centro, ele te dominará. Mas se Deus for o centro, o dinheiro virá como consequência. É como uma sombra. Quando você corre atrás dela, nunca alcança. Mas quando você caminha na direção da luz, a sombra te acompanha sem esforço. Assim é com o dinheiro. Quando você corre atrás dele, se perde. Mas quando você caminha na direção da presença de Deus, o dinheiro te acompanha, porque se torna apenas um reflexo da luz. E é exatamente isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele não disse que você teria luxo, mas disse que teria tudo o que precisa. A diferença está na ordem. Quando o dinheiro é prioridade, você perde o reino. Quando o reino é prioridade, o dinheiro se torna acréscimo. Deus quer te libertar da escravidão do dinheiro. Ele quer que você seja livre, que você viva sabendo que a sua vida não é medida pelo saldo da sua conta, mas pelo valor que Ele colocou dentro de você. Você é filho do Rei. Você não nasceu para viver mendigando atenção, aprovação ou recursos. Você nasceu para viver em confiança. E antes de continuar revelando verdades ainda mais profundas sobre esse mistério, eu quero te pedir uma coisa simples. Se essa mensagem já está falando com você, se ela já tocou a sua alma em alguma parte, deixe um like neste vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que está passando por lutas financeiras e espirituais. Muitas vezes uma palavra é tudo o que alguém precisa para não desistir. Existe um segredo espiritual que muitas pessoas ignoram. A pobreza não começa na carteira, começa na mente. E a riqueza verdadeira também não começa no banco, começa no coração. Isso não significa que basta pensar positivo e tudo muda. Não, é muito mais profundo. Significa que o coração alinhado com Deus atrai uma vida equilibrada, saudável e abençoada. O coração desalinhado, por mais que conquiste, sempre estará vazio. É por isso que Salomão, que foi o homem mais rico da história, declarou em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com a sua renda. Perceba, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. É colocar nele a esperança que deveria estar em Deus. Quantos vivem cansados, exaustos, correndo atrás de cifras que nunca parecem suficientes? O inimigo planta essa semente. Quando você tiver mais, aí sim será feliz. Mas é uma mentira, porque sempre haverá mais a buscar, e assim a alma nunca descansa. Deus não nos chamou para sermos escravos de um sistema que consome o corpo e rouba a alma. Ele nos chamou para sermos livres. Quando você entende isso, descobre que o dinheiro não pode determinar seu valor, porque seu valor já foi pago na cruz. Foi o sangue de Jesus que te deu identidade, não o seu salário. Foi o amor do Pai que determinou quem você é, não o número na sua conta. Mas aqui está o mistério. Quando você entende isso, o dinheiro começa a fluir de maneira saudável. Ele deixa de ser um ídolo e passa a ser uma ferramenta. Você deixa de pedir ao dinheiro aquilo que só Deus pode dar e começa a usar o dinheiro para aquilo que realmente importa: abençoar, sustentar, cumprir o propósito. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22: A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores a ela. Ou seja, a riqueza que vem de Deus não traz angústia, não traz escravidão, não rouba sua paz. Ela vem com propósito e equilíbrio. Reflita: quantas pessoas ganham muito, mas não conseguem dormir em paz?
Quantos prosperam em negócios, mas vivem em guerras familiares, em divórcios, em solidão? De que adianta ter abundância material e miséria emocional? Esse não é o plano de Deus. O plano dele é que você prospere de dentro para fora, que sua alma seja curada, que sua mente seja livre, que seu coração seja pleno. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um senhor e passa a ser um servo. O inimigo, no entanto, tenta inverter essa ordem. Ele quer te fazer acreditar que sem dinheiro você não é nada, que sem status você não tem valor. Mas Jesus, em Marcos capítulo 8, versículo 36, fez uma pergunta que ecoa até hoje. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há riqueza que pague a perda da eternidade. Não há sucesso que compense a ausência de paz. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu estou no fundo do poço, não tenho nem o básico, como posso acreditar que Deus vai me sustentar? Justamente aí está a prova. Se ainda falta, é porque Deus quer te mostrar que a dependência precisa ser dele. Ele vai te erguer, ele vai abrir portas, mas antes ele quer curar sua mentalidade. Porque se você receber sem estar preparado, a bênção se torna maldição. É como dar uma espada a uma criança. Ela não tem maturidade para usar. Assim é com o dinheiro. Deus não quer que você se destrua com aquilo que deveria ser bênção. Ele quer te amadurecer para que, quando a abundância chegar, você saiba usá-la para edificar e não para corromper. É por isso que muitos passam pelo deserto financeiro. O deserto não é para te matar, é para te ensinar a depender. Assim como Israel, que passou 40 anos no deserto e mesmo assim nunca deixou de ter o pão diário, nunca deixou de ter o maná. O mesmo acontece com você. Talvez não esteja vivendo a abundância ainda, mas Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia. E se Ele cuida do básico, por que não cuidaria do resto? A questão não é se Deus vai fazer. A questão é quando você vai confiar. E é exatamente essa confiança que muda tudo. Quando a confiança entra, o medo sai. Quando a fé se fortalece, a ansiedade enfraquece. E quando a alma descansa em Deus, até o pouco se multiplica. Você lembra da viúva em 2 Reis, capítulo 4? Ela só tinha um pouco de azeite em casa, mas quando entregou ao profeta, Deus multiplicou. Não foi o azeite que a sustentou, foi a obediência. Não foi a quantidade que fez diferença, foi a fé. Deus está dizendo a você, não é o dinheiro que vai te dar vida, sou eu. O dinheiro é só um instrumento. Se você depender de mim, o dinheiro não vai te dominar, vai te servir. Essa é a revelação. Existe um detalhe profundo que poucos percebem. Deus não mede riqueza como o mundo mede. Para o mundo, riqueza é número, é acúmulo, é ostentação. Para Deus, riqueza é propósito, é essência, é fruto do Espírito. Quando Jesus contou a parábola do homem rico que acumulava bens, em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele disse: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essa é uma chave espiritual poderosa. Sua vida não pode ser reduzida ao saldo da sua conta, porque sua essência é eterna. O que você tem pode ser perdido, mas quem você é em Deus é indestrutível. Mas existe algo que precisamos entender. Quando nossa vida espiritual está em ordem, tudo ao redor começa a se alinhar. Isso não significa que não teremos lutas, mas significa que nada será capaz de nos dominar. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 12: sei viver na necessidade e sei também viver na abundância. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Esse é o ponto central. A verdadeira liberdade não está em ter muito ou pouco, mas em não ser dominado pelo que se tem. Muitas vezes, Deus permite que passemos pela falta para revelar se o dinheiro é nosso senhor ou nosso servo. É no vazio que descobrimos quem governa nosso coração. E quando o coração escolhe Deus, o dinheiro perde o poder de escravizar. Isso é poderoso, porque quando o dinheiro deixa de ser senhor, ele passa a ser servo, e então começa a se multiplicar para o propósito. Talvez você já tenha se perguntado, por que ainda não alcancei o que tanto busco? E a resposta pode ser simples,
porque Deus não quer que você se perca. Ele está moldando sua fé, sua paciência, sua obediência. Ele está te preparando para receber sem se corromper. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. E talvez o processo que você está vivendo agora seja exatamente esse fogo. Não para te destruir, mas para lapidar sua fé e te tornar capaz de sustentar a abundância. O apóstolo Paulo também declarou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7: Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Essa consciência deveria mudar completamente a forma como enxergamos o dinheiro. Ele é útil, ele é necessário, mas ele não é eterno. Quando você compreende isso, seu coração descansa, porque entende que o dinheiro não é o fim, é apenas um meio. E mais, quando você entrega esse meio a Deus, ele transforma em bênção que alcança não só você, mas gerações. E aqui, eu quero abrir um espaço para você refletir junto comigo. Como está a sua relação com o dinheiro? Ele tem sido um peso, um fardo, um motivo de angústia? Ou tem sido uma ferramenta para glorificar a Deus? Não existe neutralidade nessa resposta. O dinheiro ou domina ou serve, e a chave está em quem você escolhe como Senhor. Se Deus é seu Senhor, o dinheiro será servo. Mas se o dinheiro se torna Senhor, até a fé fica sufocada. Por isso eu quero te convidar a comentar aqui embaixo. Como você tem sentido essa luta na sua vida? Sua experiência pode abençoar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Compartilhe sua reflexão, porque juntos podemos fortalecer uns aos outros. O maior segredo que poucos compreendem é que o dinheiro em si não é maldição. Ele é neutro. O que o transforma em bênção ou maldição é a direção que damos a ele. Quando o coração está corrompido, o dinheiro vira instrumento de destruição. Mas quando o coração está em Deus, o dinheiro se torna ferramenta de justiça, de amor e de provisão. É por isso que Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículo 33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa que precisa guiar nossa vida. Não é correr atrás do dinheiro, é correr atrás de Deus. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o resto corre atrás de você. Essa é a inversão divina. O mundo te ensina que primeiro é preciso conquistar para depois ter paz. Mas Deus te ensina que primeiro é preciso confiar, e então o resto se alinha. A paz precede a abundância, porque a paz é a verdadeira riqueza. E talvez você esteja ouvindo isso em um momento de luta, talvez com contas acumuladas, com pressões familiares, com medo do amanhã. E eu quero te lembrar, Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes é o Deus que pode multiplicar o pouco que você tem. O mesmo Deus que fez maná descer do céu é o Deus que pode abrir portas onde você não vê saída. Mas antes de mudar sua conta, Ele quer mudar seu coração. Porque quando o coração está no lugar certo, nenhuma crise pode roubar sua fé. Não permita que o dinheiro defina seu valor. Não permita que a falta apague sua esperança. E não permita que o excesso corrompa sua essência. O plano de Deus é que o dinheiro nunca te domine, mas que sempre te sirva. E Ele já deixou claro o caminho. Entrega, obediência, fé. É por isso que esse vídeo chegou até você. Isso não é por acaso. É um sinal de Deus para te lembrar que você não está sozinho e que a provisão está a caminho. Mas antes da provisão, venha o processo. E nesse processo, Ele está te lapidando para que a bênção não se torne um fardo. E agora eu quero fazer um pedido sincero. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Essa pode ser a resposta que alguém está pedindo em oração. Ajude essa palavra a alcançar vidas que estão prestes a desistir, porque você pode ser o instrumento de esperança que Deus vai usar. E agora, antes de encerrar, eu quero orar por você. Senhor amado e eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com corações abertos e sedentos da Tua voz. Pai,
Eu oro por cada pessoa que está escutando esta mensagem neste momento. Tu sabes quem está aflito, quem está cansado, quem está preso às preocupações financeiras, quem tem chorado em silêncio sem saber como pagar suas contas, sem saber como sustentar sua família, sem saber como recomeçar. Senhor, Tu és o Deus que abre portas onde não há portas. Tu és o Deus que fez rios no deserto e que alimentou multidões com tão pouco. E eu creio, Pai, que Tu podes fazer o mesmo hoje na vida de quem está orando comigo agora. Por isso eu te peço, derrama da Tua provisão, traz oportunidades de trabalho, traz sabedoria para administrar os recursos e traz paz ao coração que hoje se encontra ansioso e aflito. Pai, eu peço que o Senhor cure as feridas da alma daqueles que foram dominados pelo medo de não ter. Que o Senhor liberte aqueles que no passado foram escravizados pelo dinheiro e hoje têm medo de confiar novamente. Restaura a confiança, restaura a fé e mostra que quando a vida está em Tuas mãos, não há escassez que dure para sempre. Senhor, eu oro para que cada pessoa aqui compreenda que o dinheiro nunca deve ser o dono, mas sempre o servo. Que entendam que a verdadeira riqueza não está no saldo da conta bancária, mas na Tua presença, no amor da família, na saúde e na esperança. Que vem do céu, Deus, fortalece os Teus filhos e filhas. Dá coragem para continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Dá discernimento para que eles não sigam atalhos que os afastam de Ti. E dá a eles o descanso que só o Teu Espírito pode dar. Aquele descanso que vem quando sabemos que estamos sendo cuidados pelo Pai que nunca falha. Eu declaro em nome de Jesus que portas se abrirão, que provisões chegarão, que milagres financeiros acontecerão, não para que a glória seja do homem, mas para que todos vejam que a honra e o poder pertencem somente a Ti. E eu clamo, Senhor, não deixe que ninguém saia deste momento sem sentir o Teu toque, sem sentir que esta oração é a resposta que tanto pediram. Consola, fortalece, anima e levanta. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos que o Senhor está no controle. E assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, aquele que nos ensinou que maior é o tesouro no céu do que o ouro da terra. Amém.